E nessa pandemia, algumas coisas, porque a crise é muito bom, porque ela mostra um pouco aquilo que eu preciso desenvolver, aquilo que eu preciso crescer, que eu preciso mudar e que eu não mudei. A crise cobra de você aquilo que você tinha que mudar e não mudou. E nesse momento da crise que vivemos, que passamos, que ainda estamos, né? Por algum motivo, todos que fizeram que ficar em casa. Ao ficar em casa, nós tivemos que ficar convivendo com a família. Família, algo extremamente importante e necessário. Aí vai uma reflexão, eu não sei porque o departamento de família fica só com 1% e da mulher 3%. A gente deveria pensar numa porcentagem maior para a família. Mas a gente não valoriza a família, porque esse é o reflexo. Não valorizamos família. Talvez seja por isso que a porcentagem seja 1%. Aí a gente é obrigado a ficar em família, em casa. E aí eu descubro que eu tenho um filho. E que filho quer brincar. E que filho toda hora quer conversar. Que filho não para quieto. Porque eu terceirizei, né? O filho ficava na escola. Era a escola que cuidava, era a escola que tinha que disciplinar, educar. E quem educa a família não é a escola. Quem educa a família, quem educa os filhos não é a escola. Quem educa os filhos são os pais, a família. E a gente não sabe muito bem o que fazer. Os filhos queriam brincar, os filhos queriam passear, os filhos queriam conversar, mas a gente não está muito familiarizado com isso. Algumas pessoas entraram em pânico, desesperaram. Algumas pessoas descobriram que tinham que conversar. Afinal de contas, está em casa, no mesmo espaço com a mulher, com o esposo. E ele não aguenta esse negócio. Ele não sabe, ela também não. Conviver, conversar. Olha que coisa. Muitas famílias brigaram. Muitas famílias se desestruturaram. O índice de divórcio nesses 2 anos aumentou de uma maneira assustadora, mais de 40% em relação a 19%. A violência no lar aumentou de uma maneira assustadora, porque as pessoas não tinham trabalhado isso. Elas são nervosas, elas são bravas. Elas não aguentam lidar com frustração. E está em casa, lidando com frustração, falta de dinheiro, medo. O nível de violência aumentou quase 50%. O feminicídio nesse país aumentou de uma maneira assustadora. Pessoas que matam suas companheiras, namoradas, esposas. Olha, terrível, né? A pandemia mostrou que a gente não estava bem, que a gente não estava cuidando da nossa família. A gente lembrou que tem idoso. Olha, tem o vô, tem a avó, se lembramos deles. Porque até então a gente não lembrava mais de vô e de vó. Porque na nossa sociedade pessoas mais idosas não são úteis, não são importantes, não têm valor. E aí a gente lembrou que eles podem morrer. Olha que coisa. E tem vô e vó que na pandemia sofreu, porque tem gente que não ligava. E aí a pandemia foi mais uma desculpa para não ligar. Afinal de contas eu não posso visitar o vô e a avó, porque eles podem ser contaminados. Mas já não visitava fazia 5 anos, e o vô e a avó ficavam tristes. Na pandemia a gente descobriu como a gente está. O índice de acesso à pornografia aumentou de uma forma assustadora. Os sites pornográficos tiveram acesso que eles nunca tiveram na vida. Tudo isso na pandemia. Ou seja, a pandemia mostrou para a gente que a gente não estava bem, que a gente estava mal, que a gente não cuidava muito bem da gente, nem da nossa família. A pandemia está mostrando que a gente não está bem. Olha que coisa. O Brasil é um país religioso. 86% da população brasileira acredita em Cristo.
se diz cristã. 92% da população acredita em Deus. A gente tem 8% só que não acredita em Deus. E a gente vê que esse povo que acredita em Deus não cuida muito bem da família. Nós estamos num país onde a gente tem o maior índice de ansiedade do mundo. Estamos falando de transtorno de ansiedade. Primeiro lugar no mundo em ansiedade. E na pandemia nós aumentamos esse índice em quase 30%. Mas é um país cristão, ansioso. Nós somos um país que estamos em 5º lugar no mundo em depressão. Apesar de todo esse sol maravilhoso que nós temos, nós somos um país depressivo. Primeiro lugar na América Latina. Tem alguma coisa errada com esse país. E é um país cristão. E é mais contraditório ainda, né? E Deus está dizendo, olha, vocês precisam mudar. Porque na próxima crise, não dá para encontrar vocês desse jeito. Nós precisamos ser diferente. Não dá. E lá em Romanos 12:2, Deus está dizendo assim: não se acostumei com esse mundo. Não se acomode a esse mundo. Não pense como esse mundo pensa. É o que está escrito aí. Ele está dizendo para mim e para você que nós estamos acostumados a esse mundo. Nós gostamos de viver como as pessoas vivem. Nós fazemos o que as pessoas fazem, apesar de nós sermos rotulados de cristão. Mas agimos da mesma maneira que o mundo age.